Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo especial com análise de mercado e bilheteria, hoje para falar do caso de Megalópolis, que vai se confirmar como um dos maiores fracassos de todos os tempos no cinema, pelo menos no que diz respeito a investimento e retorno. Um projeto em que muito se falava de 120 milhões de dólares de gasto, totalmente financiado pelo Francis Ford Coppola. Ele no Festival de Cannes, eu fiz a cobertura toda, né, com lives, com a crítica, também do filme na estreia. Ele dizia o seguinte: olha, dinheiro não é o problema, eu não quero deixar dinheiro guardado para a família, todos os familiares também têm dinheiro, então eu quero realizar o meu sonho é Megalópolis. Agora, com outras matérias subsequentes dessa semana, e eu destaco muito a do The Wall Street Journal, o valor atualizado de Megalópolis é de 136 milhões de dólares, só que com vários outros adendos que vão colocar um prejuízo extraordinário para o Francis Ford Coppola. Eu quero falar sobre tudo isso a partir de agora. 4 milhões de dólares nos Estados Unidos na estreia, muito pouco, gente. É muito pouco para um filme desse tipo. Se fosse um longa de 12 milhões de dólares, 20 milhões de dólares, vendido para o mercado internacional, você dá um desconto. Agora, 4 milhões de dólares para os Estados Unidos, sabendo que as negociações do mercado internacional foram negociações complicadas com distribuidoras menores, é um número muito, muito ruim mesmo. Eu quero começar essa análise falando sobre como eles tentaram vender nos Estados Unidos a experiência de Megalópolis. Eles colocaram no IMAX, no dia 23 de setembro, na segunda-feira, um destaque para a chamada Experiência IMAX de Megalópolis. Megalópolis, se você não sabe, né, na rodagem inicial em Cannes, tinha uma interrupção, que era uma interrupção que uma pessoa chegava e acabava também tendo, né, uma interação direta com Adam Driver em uma conferência. Eu expliquei isso em vídeos, expliquei também em transmissões ao vivo, e claro que não daria para replicar isso em todas as sessões de Megalópolis no mundo inteiro. Então, nos Estados Unidos, eles criaram essas sessões especiais em várias cidades e o evento era para ser o evento, né, o primeiro grande evento de Megalópolis, que rendeu 300 mil dólares apenas de resultado no dia 23. Esse grande evento da IMAX acabou sendo um baita fracasso para um filme que vocês devem se lembrar que ele foi pautado nessa experiência IMAX, porque o Francis Ford Coppola pegou uma janela, que era uma janela bem difícil, no final de setembro para isso, né, para conseguir ter rodagem IMAX. Inicialmente especulava-se que Megalópolis chegaria em mais de 3 mil cinemas. Chegou em 1854. Por quê? Porque os números de venda na semana anterior à estreia eram números muito ruins. Eram números fraquíssimos. No CinemaScore, a nota é D positivo. Desde 1986, levando em conta os filmes do Francis Ford Coppola avaliados pelo CinemaScore, a pior nota era de Drácula, com um B negativo. Então essa é a pior avaliação, é uma das piores avaliações também de 2024. E eu quero trazer aqui um complemento do Post-Track. Megalópolis, na avaliação do Post-Track. Post-Track é uma outra empresa que faz toda a questão de levantamento de dados, repercussão de saída na estreia nos Estados Unidos. Megalópolis tem o pior dado do Post-Track em 2024 de todos os filmes avaliados. Meia estrela. Meia estrela. A Lionsgate ela acaba tendo vários fracassos nesse ano, né? Borderlands, tem outros filmes como O Corvo que também tem repercussão bem negativa, mas meia estrela no Post-Track é um número muito, muito ruim. E das pessoas avaliadas, as pessoas que foram para assistir Megalópolis mencionaram que foram por conta do diretor. 9% apenas diz que ouviram falar que Megalópolis era um bom filme. Então ele tem um resultado muito fechado, e é o que eu vinha conversando com vocês aqui, para uma bolha cinéfila, para quem acompanha o diretor, para quem sabe gosta do Adam Driver, no máximo algum outro nome do elenco. Não é um filme que fura a bolha cinéfila. Tem uma matéria bem interessante que eu quero apresentar para vocês aqui, do Wall Street Journal, que é uma matéria especial sobre Megalópolis. Francis Ford Coppola apostou mais de 100 milhões em Megalópolis, o seu legado e agora. Na primeira sessão de Megalópolis, em março de 2024, uma sessão especial para
membros de distribuidoras, amigos do Francis Ford Coppola, tentando achar uma viabilidade para lançamento, lá já se notava que era um filme que dificilmente teria algum apelo comercial. O Steven Soderbergh, amigo do Francis Ford Coppola, ele diz que ele gosta muito de inovar no cinema, mas quando ele viu Megalópolis, ele até ficou pensando que ele não inova o suficiente, porque Megalópolis sim seria uma inovação. Só que quando o Francis Ford Coppola pergunta para ele o que ele achou do filme, o Soderbergh diz: eu não sei como você vai vender o filme, fazer com que as pessoas assistam o filme, e você precisa fazer isso. É difícil, é um desafio. Eles tentaram fazer de tudo um pouco, eles acabaram tendo aquela coisa horrorosa do trailer, né, de citações falsas, tentaram vender a ideia de um diretor em que os filmes eles acabam tendo uma repercussão posterior melhor do que a repercussão na estreia, e isso é verdade, mas realmente assim, ficou algo complicado para vender Megalópolis, aposta num trailer diferente, aposta num conceito diferente, mostra uma mensagem do diretor, eles nunca conseguiram essa comunicação. Essa matéria do Wall Street Journal também traz alguns números muito interessantes que apontam que Megalópolis vai se consolidar como o maior fracasso, não de bilheteria só desse ano, tá? Um dos maiores fracassos da história do cinema, o maior fracasso no que diz respeito do ponto de vista comercial para uma produção independente. 120 milhões de dólares, mais 16 milhões de dólares de marketing, custo total 136 milhões de dólares do bolso do Francis Ford Coppola. Por que isso? Porque a Lionsgate ela não colocou um centavo do seu dinheiro em Megalópolis. A Lionsgate ela fez um acordo que seria um acordo de proteção revelado pela Wall Street Journal, em que no pior dos casos, caso Megalópolis confirme que não vai conseguir nem 6 milhões de dólares de bilheteria, o que deve passar disso, mas enfim, no pior dos casos, a Lionsgate vai ter um lucro de 3 milhões de dólares, que é uma cláusula de uso da estrutura da Lionsgate nos Estados Unidos. Quem que vai pagar isso? Francis Ford Coppola. A Lionsgate, no mínimo, sai de tudo isso com 3 milhões de dólares e esse acordo pode chegar a 5 milhões de dólares com resultados melhores, e a partir disso, a partir do momento que o filme lucraria 5 milhões de dólares, o que não vai acontecer, é óbvio, né, o dinheiro passaria para o Francis Ford Coppola para retomar os custos da produção. Gente, que complicado isso. Que complicado, porque não existe uma perspectiva de melhora para Megalópolis. Eles tentaram usar a cartada, né, da experiência IMAX, das sessões IMAX. Eles até pensaram nessa janela porque depois vai ter Coringa 2. E eles não conseguiram tornar Megalópolis nesse filme evento. E isso vai deixar grandes repercussões, sem dúvida alguma, para a indústria cinematográfica. A primeira, a curto prazo, é a seguinte. Muitos estúdios duvidaram da capacidade do Francis Ford Coppola conduzir Megalópolis e de tornar Megalópolis um sucesso comercial. Não vai ser um sucesso comercial, é um fracasso comercial. Eu penso que esses projetos de paixão, nós tivemos 2 nesse ano, Horizon e Megalópolis, com fracassos de bilheteria, com fracassos de repercussão, e infelizmente eles vão se tornar cada vez mais limitados. Não é e não será qualquer diretor que vai puxar uma ideia e colocar para um estúdio sem algum tipo de interferência criativa ou de pelo menos tentar tornar o filme mais comercial. Eu penso que nós tivemos em 2024 2 filmes que foram vendidos como projetos de paixão que não conseguiram sucesso, não conseguiram repercussão comercial e que para Hollywood foi assim, tá vendo? Por isso que ninguém quis comprar Megalópolis, por isso que ninguém quis apostar em Megalópolis. Eu aprecio muito o fato de que Francis Ford Coppola ele realizou o seu sonho em Megalópolis, de que ele marcou essa página na história do cinema. Mas desde o começo da condução do marketing, desde o anúncio, né, e dos problemas de Megalópolis para achar um parceiro nos Estados Unidos, dava para ver que tinha alguma coisa errada, dava para ver que não estava tudo sendo bem conduzido. E essa parceria com a Lionsgate, na minha opinião, foi a tentativa, a última cartada possível para colocar Megalópolis no cinema, para conseguir algum tipo de retorno. Vai conseguir resultados melhores no mercado internacional? Olha, eu acredito que sim.
Eu acredito que em outros mercados vai conseguir bons números, mas não é o suficiente, porque tem cláusulas específicas para o acordo, né, de direitos, para a partir do momento que Megalópolis vai lucrar. Então é um fracasso comercial muito imponente e dificilmente a gente vai ver outro Megalópolis a curto prazo. Muito difícil. Eu não consigo imaginar outro realizador, como eu sempre falo, né? Tirando o James Cameron, que aí monta uma outra estrutura de produção para os seus projetos, que consiga hoje bancar para um estúdio um projeto de paixão. Ah, o Spielberg. Bom, o Spielberg fez isso com Fabelmans, né? E ainda assim, Fabelmans não teve o resultado, mas também não era um projeto de altíssimo investimento, não é um projeto que chega perto dos 120 milhões de dólares. Para a próxima semana, Megalópolis vai perder mais salas. Eu quero só trazer um feedback extra. Eu estava acompanhando as sessões de Megalópolis em Boston e nos cinemas, e ele perdeu sessões, então eles acabaram tirando sessões de Megalópolis, né? A sessão que tinha uma sessão às 7 e uma às 10 horas. Então eles acabaram juntando para uma sessão às 9 horas da noite. Isso se tornou cada vez mais comum nos Estados Unidos para filmes que existe uma perspectiva inicial, na venda dos ingressos ela não se confirma. Então, na semana 2, gente, esse filme vai ter uma das maiores quedas dos últimos tempos, na minha opinião, porque quem queria assistir Megalópolis foi na semana de estreia. Quem queria muito assistir Megalópolis foi nesse evento do IMAX no dia 23 ou vai assistir Megalópolis em IMAX. Fora do circuito IMAX, que Megalópolis tem apenas à noite nos Estados Unidos, durante o dia Robô Selvagem, até semana que vem, que perde as salas para Coringa. Fora isso, nas salas comuns não existe apelo nenhum. Retorno na live de sábado, do próximo sábado. Não tivemos live nesse final de semana que eu tô de férias, mas retorno no dia 5 com uma transmissão ao vivo repercutindo mais sobre Megalópolis e fico também ansioso para ver os comentários de vocês. Na semana que vem nós teremos a estreia de Coringa, que não tem um tracking positivo. O tracking inicial de Coringa 2 era de 100 milhões de dólares no começo do mês. Na metade do mês baixou para 70 milhões de dólares nos Estados Unidos e agora especula-se em algo em torno de 60 milhões de dólares, o que seria um número muito decepcionante mesmo. Então, nessa semana crítica de Coringa, encontro vocês também para uma repercussão completa de tudo isso no sábado. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!